Viva, está com o Ar da Verdade. O nosso convidado é Eurico Brilhante Dias, deputado e dirigente do Partido Socialista, faz parte da Comissão Política do Partido, já exerceu as funções de líder parlamentar e de secretário de Estado para a internacionalização no governo de António Costa. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vindo. Participou na Comissão Política do PS desta segunda-feira. No final desta reunião, o presidente do partido, Carlos César, disse aos jornalistas que a abstenção do orçamento no Orçamento do Estado é uma decisão que custa ao partido, mas que não era possível deixar a administração pública paralisada à espera de novas eleições. A pergunta que eu lhe coloco é se este argumento dado por Carlos César, podia ou devia ter sido dado mais cedo e logo à partida pelo secretário-geral Pedro Nuno Santos. Se não teria sido benéfico para o próprio PS? Não sei se seria benéfico para o próprio PS, tenho as maiores dúvidas. O Partido Socialista tem 78 deputados e nós temos uma obrigação institucional de representação dos portugueses que confiaram no Partido Socialista e, portanto, prescindir de negociar, de ter algum processo negocial, era, na minha opinião, pouco razoável. O Partido Socialista tinha a obrigação, na minha opinião, de chegar junto do governo e dizer que tinha propostas e que essas propostas eram importantes para que o país fosse melhor. E eu penso que a solução do cheque em branco, viabilizando sem mais, era pouco razoável e por isso é normal que o secretário-geral tenha que ter tido um momento ou momentos em que fazia a negociação e, chegado o fim da negociação, no quadro em que nós sabemos, tomar uma decisão final. E por isso, sim, eu estou muito de acordo. Eu acho que o presidente do partido foi capaz de fazer uma boa síntese das várias intervenções e do sentimento do partido. É uma decisão que custa. Na Comissão Política que custa porque a avaliação que o Partido Socialista, ou que muitos de nós fazemos, do orçamento e do desempenho do governo, levaria naturalmente que, sem mais, nós votássemos contra. Porque o orçamento é um orçamento mau, e eu terei todo o gosto em explicar porque considero que é uma má proposta de orçamento de Estado, e o desempenho do governo em muitas áreas, desde as áreas mais institucionais ou de soberania até algumas setoriais, tem demonstrado fragilidades evidentes e, portanto, eu percebo que a maioria dos socialistas se sentisse mais confortável com o voto contra. Contudo, o voto contra tem implicações institucionais graves e um partido responsável, que foi governo até há muito pouco tempo, que sabe que o sistema político português e a erosão do sistema político português, a emergência de forças populistas, tem muito que ver também com um certo descrédito ou descredibilizar da própria ação dos partidos políticos. Aqui isso teria custos difíceis de perceber por parte dos portugueses. E eu penso, como disse uma vez até o próprio António José Seguro, na altura em que foi secretário-geral do Partido Socialista, chegou a dizer que aquela não seria seguramente a votação que o PS gostaria de fazer, mas era seguramente a necessária ao país naquele momento. Mas isso está a falar daquela na Troika, quando... Sim, o orçamento de 2012. Quando nem sequer era propriamente necessário o voto do PS, mas que o fez porque tinha sido o PS a assinar o memorando da Troika. Mais do que isso. Mas... É mais do que isso, já agora, já que está a dizer, não era porque o PS tinha assinado só o memorando da Troika. É porque, se nós temos alguma memória, nesse mesmo momento a Grécia encaminhava para um segundo resgate. E que a percepção externa do maior partido, da votação do maior partido da oposição, num quadro em que tinha sido signatário há muito pouco tempo, não podendo de facto Mas o PS a situação é similar, é isso? Não, eu não digo que seja similar, não é similar de todo. Num momento em que o PS não só tinha sido signatário, como ao mesmo tempo de facto não tinha capacidade de influenciar as opções políticas do governo Passos Coelho-Paulo Portas, PSD-CDS, nessa circunstância, havia um valor, ou pelo menos foi esse o entendimento do secretário-geral em propor à Comissão Política, havia um valor próprio naquela abstenção que seria percebida pelos mercados internacionais. Não sei se a história, repare, não sei se a história fez jus a essa opção, Sim. Mas sei que desde o ponto de vista dos fundamentos, era uma abstenção cautelosa. Era servir o país num momento em que
o único voto que podia servir o país objetivamente era a abstenção. Mas nesta reunião, e corrija-me se estiver errado, aquilo que se soube cá fora é que, no seu caso, disse que estes ganhos de causa foram pífios, terá sido a expressão utilizada. Quer explicar isso? E primeiro que tudo, era adepto da abstenção? Ou não? Só para clarificarmos. Vamos por partes. Primeiro, é um bocadinho desagradável, para não dizer. Eu fui líder parlamentar e também tive que viver com isso um par de vezes, pelo menos. É muito desagradável estarmos a falar com os nossos camaradas num espaço que é fechado, porque nós queremos discutir entre nós e acabar por perceber que parte, porque são fragmentos da intervenção, acabam por aparecer citadas nos jornais. Repare que eu estou muito à vontade, porque isso não tem a ver com o trabalho dos jornalistas, mas os jornalistas não conseguem aceder ao interior da reunião se um dos meus camaradas não o tivesse permitido. Mas houve ou não ganhos de causa de substância? Respondendo, acho que é evidente que o Governo entregou um orçamento de Estado na Assembleia da República, uma proposta de orçamento, deliberadamente sem acordo do Partido Socialista. Deliberadamente sem o acordo do Partido Socialista. E essa entrega da proposta sem acordo do PS, primeiro, evidentemente afasta o PS de um compromisso com as opções políticas e, portanto, não é o nosso orçamento, o PS não está vinculado àquelas opções políticas. Segundo, acho que foi evidente, e isso não tem a ver só com o PS, tem a ver, acima de tudo, com o governo da AD, na minha opinião, os recuos ou as cedências do governo são cedências absolutamente insuficientes. Tão insuficientes que o próprio No IRS jovem também? Quer no IRS jovem, quer no IRC, e eu posso explicar, porque me parece que até na especialidade a própria AD e o próprio governo, através da AD no Parlamento, pode querer retificar um ou outro aspecto. Penso que quer no IRS jovem, quer no IRC, não só não respeitou as linhas vermelhas, isso parece-me evidente, que o próprio secretário-geral tinha definido, como elas eram manifestamente insuficientes, as cedências, para que o Partido Socialista votasse substantivamente o orçamento com uma abstenção. O Partido Socialista abstém-se, mas não em função do resultado da negociação. É uma abstenção, por outras razões, de natureza institucional e de defesa daquilo que nós entendemos que é o interesse nacional. Concorda com essas razões? Eu não respondi à pergunta se era favorável à abstenção. Exato, ou não. Sim. As razões aduzidas pelo secretário-geral na reunião da Comissão Política foram unânimes. Eu votei favoravelmente à abstenção. E o votar favoravelmente à abstenção tinha duas faces da mesma moeda. A primeira, eu sinto que esta votação é necessária e por isso votei favoravelmente a proposta, como o conjunto dos camaradas que estavam na Comissão Política Nacional, a proposta do secretário-geral, mas faço a mesma avaliação de que é um orçamento mau, de um governo que tem sido mau. E que aquilo que melhor formava a nossa opinião sobre o governo e sobre o orçamento era votar contra. Agora, já percebemos que nós não nos abstemos por concordarmos com o orçamento. Nós abstemos pela avaliação política que fazemos do quadro da política nacional, não é? Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque há pouco eu tinha falado nas linhas vermelhas de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos arrumou as suas linhas vermelhas, pelo menos no IRC, quando primeiro disse que não aceitaria nada de baixa de IRC, nem qualquer modulação, e logo a seguir aceitou a baixa de um ponto no IRC com modulação. Eu não estive no processo negocial e por isso seria absolutamente injusto estar a dizer em que reunião, em que momento é que foi decidido A ou B. Sei dizer que o Partido Socialista tem tido, e aliás o secretário-geral também o disse, considera que uma descida transversal do IRC é uma má opção política, de política pública, em função dos recursos que nós temos. E por isso o PS vai votar contra? Não, o PS não vai votar contra, o PS vai se abster. Não, vai votar na especialidade, vai votar contra essa descida de um ponto no IRC. Sei. O secretário-geral, e nesse caso, mais uma vez, subscreve muito bem, fechou o processo de votação do Partido Socialista na generalidade e na votação final global. Aliás, o António José Seguro fez o mesmo em 2011, quando falou
quando se pronunciou sobre o Orçamento de 2012. Também na Comissão Política fechou as duas votações. Vai dizer que Pedro Nuno Santos se inspirou em António José Seguro. Não estou a dizer. Estou a dizer que, como estão sempre a falar dessa abstenção, estou a dizer que também nessa altura o secretário-geral tomou a mesma decisão. O que eu digo é diferente. O Partido Socialista foi governo há muito pouco tempo. Sabe que neste orçamento não é um orçamento de início de ciclo, parece um orçamento de fim de ciclo. O governo consumiu uma parte substantiva da margem orçamental que tinha. Enviou para Bruxelas um cenário macroeconómico que é muito diferente daquele que apresentou aos portugueses em campanha eleitoral. E sabe que a consolidação orçamental, ainda hoje, se tiverem a oportunidade de ler as muitas notícias sobre a análise que o FMI fez à trajetória da economia portuguesa, veem que o FMI continua a sublinhar que Portugal precisa, nos próximos anos, continuar a consolidar orçamentalmente e que a margem para aumento de despesa é muito limitada. Por isso, é evidente que quando olhamos para aquilo que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde e para as opções políticas que temos, aquilo que está a acontecer na educação e, em particular, a necessidade de termos mais professores. A requalificação e a valorização na administração pública, não apenas das carreiras especiais, porque este governo teve uma enorme preocupação em resolver o problema das carreiras especiais, mas nós temos um problema de valorização salarial que é transversal na administração pública. Eu penso que este orçamento vai pelo caminho errado. É um orçamento mais de fim de festa do que propriamente um orçamento que nos diga que está a começar alguma coisa de novo. Mesmo que fosse alguma coisa de novo com a grande divergência do Partido Socialista. Por isso, perante as opções políticas, perante aquilo que está a acontecer nas áreas de soberania, na administração interna, nos negócios estrangeiros, na defesa, aquilo que está a acontecer, olha, no distrito onde sou eleito, em Leiria, na área da saúde. Eu lamento dizer, mas o Partido Socialista, numa avaliação objetiva e perante as opções políticas, só podia votar contra. A essas carreiras especiais, o PS também prometia dar solução no seu programa eleitoral. É verdade. E, aliás, devo dizer que a opção que o Partido Pedro Nuno Socialista... Santos até se ofereceu para fazer para aprovar um orçamento retificativo para incluir essas medidas. É bem verdade, mas nós também não apresentámos aos portugueses o mesmo cenário macroeconómico que a AD. Sempre fomos bastante cautelosos e essas medidas estavam integradas. Por exemplo, o PS não prometia descer transversalmente o IRC. Por isso essas medidas estavam integradas num cenário macroeconómico robusto, que correspondia à leitura que as diferentes agências internacionais têm sobre a economia portuguesa e à avaliação própria do Partido Socialista, e, portanto, não andámos a prometer... Mundos e fundos. Deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque disse aí uma coisa que pode ser interessante, que é este orçamento é um orçamento de fim de festa. Acha execuível que a margem orçamental se possa de facto manter nos 700 milhões de euros e que o PS é responsável por essa manutenção da margem orçamental? O secretário-geral foi muito claro e nesse aspecto, sem dúvida, que a clareza ajuda. A clareza ajuda dizendo que o PS passará o processo de especialidade, garantindo que Portugal cumpre e que, portanto, que essa margem orçamental do governo é preservada lato sensu. Agora, em relação à execuibilidade ou não desta margem, subscrevo a ideia de que esta margem é uma margem de orçamento, dito de outra forma, a priori. Se a execução orçamental vai permitir e garantir um superávit, tenho mais dúvidas. Acho que nós vivemos um ambiente de enormes riscos orçamentais, pelo contexto externo em particular. Recordo que o nosso ligeiro superávit orçamental é construído pelo lado da segurança social e não da administração central. Aliás, a administração local e regional contribui com um ligeiro superávit. A segurança social é o pilar essencial da superávit das contas públicas, ou do excedente orçamental do saldo positivo das contas públicas, e penso que o risco das políticas públicas que têm vindo a ser tomadas com um aumento muito substantivo da despesa são imensamente podemos arriscadas. ter aqui um superávitzinho ou até mesmo um déficit
há esse risco de termos um Eu penso déficit. que o orçamento é arriscado e as variáveis que determinam O lado da Dr. Fernando despesa. Medina, por exemplo, já disse há essa possibilidade E eu subscrevo a posição do regresso ao do déficit. Fernando Medina. Nós estamos mais perto do regresso ao déficit, porque estamos a tomar decisões de redução de despesa, de aumento de despesa e redução de receita, de forma cumulativa, numa lógica em que o governo se apresentou numa lógica de ciclo eleitoral e de fecho de ciclo eleitoral, é aquilo que isso parece-me evidente a todos, aos olhos de todos os analistas, e isso traz tensões orçamentais que não são reproduzíveis em exercícios futuros. Com o risco evidente de que aquilo que está a acontecer e continua a acontecer na Ucrânia, no Médio Oriente, com eleições nos Estados Unidos da América, 5 de novembro, que são, desde o ponto de vista da pressão de alguns dos elementos importantes para a construção de um orçamento, falo, por exemplo, do preço do petróleo, falo daquilo que está a acontecer no Médio Oriente e que uma generalização da guerra no Médio Oriente seria fortemente preocupante, e de um governo que mantém abertas muitas portas para aumentar a despesa e que o seu comportamento até agora não ajuda. Repare, os médicos continuam a dizer que os aumentos foram absolutamente insuficientes. Os professores continuam a dizer que é injusto que alguns recebam subsídio de deslocação e outros não. Nós continuamos a ter pressão nas forças de segurança para aumentar o subsídio de risco. Nós continuamos a ter algumas classes profissionais que procuram rapidamente apanhar este comboio. Já agora, a minha classe profissional ainda não foi aumentada, também é uma carreira especial, que são os professores universitários. E, portanto, atenção, que estas portas abertas são portas de aumento de despesa. Quando nós sabemos que alguns dos nossos orçamentos continuarão a ter uma forte pressão em alta. Falo, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que há despesa do SNS que tem que aumentar. Temos produtos farmacêuticos novos, soluções novas, são mais caras. E isso é evidente, e eu penso que o Governo está num caminho muito arriscado. Eu devo dizer que o Partido Socialista apresentou, em diversas ocasiões, ao longo dos últimos 8 anos, orçamentos que indicavam, em determinado momento, redução da carga fiscal ou manutenção da carga fiscal. De uma forma ou de outra, os riscos positivos de aumentar receita concretizaram-se no mercado de trabalho, no crescimento económico. Estes orçamentos é o contrário. Têm muitos riscos de que não se concretize não só o aumento de receita... Aumento de despesa, não é? E ter aumento de despesa. Sim. Deixa-me voltar um bocadinho atrás ainda. Porque há pouco... não sei se pode ir um bocadinho mais além em relação ao IRC. Porque ainda em relação à estratégia do Partido Socialista, o natural, depois de tudo o que aconteceu, é que o PS venha a votar contra a redução do IRC, ou isso coloca em risco até o cumprimento das metas orçamentais? Eu não consigo dar essa resposta, Tucurro, mas é evidente, o secretário-geral fechou e bem as duas votações. Foi assim que eu comecei a responder, quer na generalidade, quer na votação final. Ou seja, global. não há mais negociações sobre isso. E, portanto, agora, o partido tem sido contra a descida transversal e tem fundamentos. Eu fui secretário de Estado da Internacionalização, como a Susana há pouco na introdução mencionou. E uma das minhas áreas era a captação de investimento direto estrangeiro. Eu orgulho muito de Portugal ser um país que tem 70 a 75% de investimento direto estrangeiro em estoque, em valores de PIB, não é? E de ter crescido de forma acelerada. O país tem hoje investimentos da Airbus, novos da Volkswagen, da BMW, da Mercedes, na área das energias renováveis, em áreas que procuram gente qualificada e que pagam salários médios superiores. E tem utilizado sempre, como ainda ontem tivemos notícia sobre a Repsol, em que Bruxelas autorizou o auxílio de Estado de 63 milhões de euros ao grande investimento que a Repsol está a fazer na sua unidade petroquímica em Sines. Nós sempre usamos a fiscalidade para criar emprego, para aumentar investimentos, para aumentar exportações, e o Partido Socialista não tem nenhum complexo com a tributação das empresas. Agora, o que diz
é que um país que tem escassez de recursos, que continua a ter que financiar atividades fundamentais do Estado Social e que tem que usar a margem orçamental e financeira que tem para desenvolver o país, não faz reduções transversais de imposto, Não pode perder receita. beneficiando muitas atividades económicas que são rentistas e que vivem já agora, aqui a minha costela da área da internacionalização, e que vivem do mercado doméstico e não estão expostas à concorrência internacional. E se o governo da AD considerar, no final do processo todo da fase de especialidade, de discussão do orçamento na fase de especialidade, e que com esse orçamento do Estado viabilizado, o governo da AD não consegue, diz que não consegue executá-lo por estar, como diz Joaquim Miranda Sarmento, desvirtuado. E aí o que é que acontece? Mas se for desvirtuado é porque o Dr. Luís Montenegro e o Dr. Hugo Soares já não se entendem. Eu estou a brincar naturalmente, não, porque o Partido Socialista afirmou que votaria abstenção em votação final global e também disse que cumpriria, que iria garantir que, desde o ponto de vista financeiro, a margem estabelecida e que foi definida pelo Governo, aliás, o Secretário-Geral sublinhou esse aspecto, que foi definida pelo Governo, será mantida. Portanto, as opções políticas são as do Governo da AD, não são as do PS. O PS viabiliza pelo seu entendimento, pelo entendimento que tem do interesse nacional nesta circunstância. Mas o produto final pode não ser exatamente aquilo que o governo quer, não é? Eu volto a dizer, não consigo responder melhor do que isto. É simples, o Partido Socialista, durante o processo de votação na especialidade, assegurará aqueles que foram os princípios enunciados pelo Secretário-Geral. Não me passa pela cabeça que seja uma coisa diferente. Mas o Secretário-Geral também disse que o PS partia para a votação na especialidade com toda a liberdade e que, portanto, iria também apresentar as suas propostas de alteração. Algumas delas, sabemos nós que o PSD vota contra, mas muito possivelmente poderão ser aprovadas com um voto a favor do Chega. Por exemplo, um aumento extraordinário de pensões. Pergunto-lhe, o PS vai propor isso? Não sei, isso compreendo que eu hoje não sou a pessoa que lhe pode responder a essa pergunta. Era uma das medidas que foi colocada como contrapartida por Pedro Nuno Santos. Eu não posso, e todas rejeitadas, das três. Mas faz sentido se o PS vai com toda a liberdade que volte a insistir nelas na especialidade, certo? Toda a liberdade com os pressupostos que o próprio Secretário-Geral enunciou. E os pressupostos que o Secretário-Geral enunciou foi a de não desvirtuar o saldo final apresentado pelo Governo. Repare, mesmo a questão do IRC que a Maria se levanta. Repare, a questão do IRC tem uma maioria no Parlamento. Contra a vontade do PS, mas tem uma maioria. O Chega e a Iniciativa Liberal votariam a favor. Para passar, provavelmente, só com uma circunstância, com os votos favoráveis da AD. Portanto, e isso seria diminuição de receita. Portanto, o Partido Socialista está, como nos últimos 50 anos, o Partido Socialista fez 50 anos em 2023, como tem sido sempre, um partido responsável, que serve o país em primeiras instâncias. Aprendemos isso de Mário Soares, Jorge Sampaio e de todos os outros, que o país, para nós não estamos de passagem. O Partido Socialista não é um epifenómeno da política portuguesa. É um pilar estruturante do sistema político português, do regime democrático. Nascemos antes do 25 de Abril na luta contra a ditadura e contra o fascismo e somos um elemento central da preservação do regime democrático em Portugal. E isso significa que muitas vezes temos que tomar decisões que são decisões difíceis e desta vez tomamos uma decisão difícil. E que consequências é que pode ter essa abstenção futuramente até, não é? Para o próprio partido. É evidente, eu também subscrevo a ideia daqueles que acham que esta abstenção pode ser usada na dialética parlamentar, pelo menos, contra o Partido Socialista, pelas outras forças que vão votar contra. Portanto, o Chega vai votar contra, a Iniciativa Liberal, vamos ver, mas tudo indica que poderá também votar contra, veremos. Os partidos à esquerda do Partido Socialista também irão votar contra. Até o PAN vota contra desta vez. O Partido Socialista será o saco de pancada portanto, das outras forças. É muito expectável que cada vez que o Partido Socialista procure fazer
mostrar a sua divergência face à opção política, os outros partidos, se calhar com pouca imaginação, devo dizer, com muito pouca imaginação, dirão que o orçamento passou porque Vossas Excelências se abstiveram. Sim, mas eu também acho que os portugueses são suficientemente inteligentes para perceber que essa dialética a branco e preto é muito pouco criativa e virtuosa. O Partido Socialista, e nisso devo dizer que o presidente do partido, o Carlos César, foi de uma clareza, de uma capacidade única de exprimir a posição da Comissão Política. Que o secretário-geral não foi capaz. Eu estou a falar do Carlos César. O secretário-geral teve um processo negocial duro e difícil. Aliás, tanto me citam, eu já agora não gosto de falar de reuniões que foram à porta fechada, mas há uma coisa que eu disse ao secretário-geral, e essa tenho gosto até de dizê-la em público, porque eu posso dizer em público, é que eu não gostaria de ter estado nas botas do secretário-geral, no sentido em que ele teve uma decisão muito, muito difícil para tomar. E, portanto, todos os socialistas compreendem a dificuldade do processo. E, portanto, é verdade, eu penso que a decisão que nós tomamos dará aos nossos adversários políticos um argumento fácil, dizendo os senhores abstiveram-se e, portanto, os senhores são parceiros. Não, o Partido Socialista fez uma avaliação daquela que era o interesse nacional, que era o interesse do regime democrático, e, nesse sentido, abstém-se. A nossa avaliação sobre o orçamento e sobre o governo é conhecida. Se fosse só isso que prevalecesse, o PS votaria contra seguramente. Há umas semanas o secretário-geral dizia que os calculismos sobre eleições não decidiam o voto do PS. Naquela questão de o PS teria que perceber se fosse para eleições o que é que poderia acontecer. Mas afinal é que decidiu mesmo. Foi o fator eleições, as passadas há tão pouco tempo e não saber o que é que poderia acontecer em eleições a breve prazo. Foi isso que, afinal, levou a esta decisão. Pelo menos foram os dois argumentos que Pedro Nuno Santos apresentou. Mas, na sua opinião, poderia haver outro argumento possível para justificar esta viabilização? O secretário-geral teve momentos diferentes durante o processo negocial. E, evidentemente, enquanto está a fazer o processo negocial, enquanto diz aquilo que quer, é normal que não se encaminhe para a decisão final antes de conhecer como é que acaba o processo negocial. Eu aí devo dizer que sou de uma... Não é tolerância, porque não se trata de tolerância, é uma compreensão sobre o que é um processo negocial, como é que ele acaba, e a partir do momento em que ele acaba, há uma decisão automática. Sim, mas estamos a falar da argumentação sobre a decisão final. Mas eu acho que ficou claro por parte do secretário-geral que a avaliação que ele faz do orçamento o encaminharia para um voto contra. Ele não vota contra, ele não propõe à Comissão Política votar contra, porque considera que há outros interesses que são prevalecentes e não tem a ver com as eleições, tem a ver com o que elas significam. Foi essa a justificação que ele deu. Sim, mas tem a ver com o que significam essas eleições neste contexto. Claro que foram as eleições também, mas são o que elas significam, que seriam as terceiras eleições. Nós tivemos eleições em 2022, em 2024 e teríamos em 2025. Este é um aspecto muito significativo. Segundo, o Partido Socialista teria que decidir se queria mesmo que, sem prejuízo das eleições, o PSD, a AD, falasse apenas com a extrema-direita parlamentar para passar o orçamento. E as senhoras sabem, até porque acompanham a vida parlamentar há algum tempo, que eu considero que o Chega não serve, não é útil para nada. E que é um partido que vive dos problemas e não de encontrar soluções para os problemas. E por isso que eu digo que a decisão era tão difícil. A decisão é difícil porque a avaliação objetiva que nós fazíamos em conjunto era de que devíamos votar contra. E o secretário-geral entendeu não fazê-lo e por isso recolheu a unanimidade. Mas também recolhe a unanimidade na ideia de que o orçamento é mau e que este governo governa mal. Deixe-me só recordar-lhe uma frase que disse aqui mesmo nesta mesa há um ano, em que defendia que o PSD devia viabilizar um orçamento do PS num governo, se houvesse um governo minoritário, isto antes das eleições, obviamente. E também afirmou, e eu vou citar, se houver uma maioria à direita, o PSD vai fazer um acordo com o Chega. Não vale a pena elaborarmos num cenário do tipo: vai o PS viabilizar um governo do PSD para que o PSD não se entenda com o Chega? Isso não vai acontecer. Dizia o mesmo Eurico Brilhante Dias, que aqui está. Se não mudei, sou o mesmo. Exato. Mas afinal aconteceram ambas. O PS ajudou a viabilizar o governo
do PSD e agora viabiliza um orçamento. O que é que errou nestas suas previsões? Há uma coisa que não aconteceu. O Dr. Luís Montenegro é primeiro-ministro porque o Chega tem 50 deputados. Porque se não fosse o Chega, o senhor primeiro-ministro Luís Montenegro seria líder da oposição. Aquilo que não aconteceu foi a geometria parlamentar. Se não fosse o PS, também poderia ser. Não, é porque o PS, essas contas já foram feitas. O Partido Socialista, com os partidos à esquerda, teria mais votos que a AD com a Iniciativa Liberal. E, portanto, o que permite verdadeiramente ao Dr. Luís Montenegro ser primeiro-ministro é a geografia parlamentar e a direita ser claramente maioritária no Parlamento. Aliás, se o Partido Socialista quisesse fazer um governo, por hipótese, com o Bloco, o Livre e o apoio do PCP, apareceria uma moção de censura que seria votada pelo AD e pelo Chega. Mas não me disse o que é que falhou nestas suas contas. Não, eu já leirei. O PSD não fez um acordo formal com o Chega, mas governa e é primeiro-ministro porque o Chega tem 50 deputados. E essa é a primeira dimensão que gostava de lhe dizer, que terei sido excessivamente otimista. Eu sempre tive a percepção que as condições que criámos para as eleições que tivemos este ano levariam a uma vitória do PS. A um aumento do Chega. Mas não deixo de dizer que 50 deputados é um valor absolutamente surpreendente. Porque significa que a AD, PSD e o CDS não conseguiram capitalizar uma parte substantiva do descontentamento face à governação do Partido Socialista. Mas quem perdeu 40 deputados foi o PS. Sim, mas quem não ganhou nenhum foi a AD. É verdade. E já agora, neste tempo de governação... E depois, deixa-me dizer, segundo, eu tinha as evidências a meu favor. Quer na circunstância dos Açores, quer na circunstância da Madeira, sempre que foi mesmo necessário... O Chega estava lá. O Chega estava lá para fazer um acordo com o PSD. E, portanto, eu tinha as evidências a meu favor. E a nossa decisão de abstenção aqui permite-me dizer-lhe hoje que não posso concluir que o orçamento não teria passado com o apoio do Chega. Não posso dizer. E tudo o que eu diga é especulativo. Se quiser acreditar que o comportamento do PSD e do CDS seria igual ao que tiveram na Madeira e nos Açores, provavelmente era mais fácil dizer que eu tinha tido razão. Como nós decidimos abster-nos, e bem, como eu já disse, que subscrevi a posição do secretário-geral, eu não posso ter o contrafactual. E não tenho o contrafactual. Agora, há uma coisa que lhe digo. O Dr. Luís Montenegro e a AD vivem preocupados com o Chega todos os dias. E o porque PS aquilo não? que aconteceu, nós vivemos sempre, só que eles vivem particularmente preocupados quando começam a adotar a sua linguagem. Eu não faço confusões. O PSD não é o Chega. Nem o CDS é o Chega. Mas, quando vemos que depois de ter um orçamento viabilizado pelo PS, a prioridade do Sr. Primeiro-Ministro está a falar no Congresso, nas medidas de Congresso. Tem um problema numa disciplina de cidadania, quando o problema na educação é que nos faltam professores. Pronto. Quando nos diz que, quando adota uma linguagem securitária, quando utiliza expressões como portas escancaradas, que levam o Chega rapidamente a dizer, mas essas ideias eram nossas. É evidente que há uma preocupação em entrar pelas ideias do Chega adentro e pelo eleitorado do Chega. E por isso eu volto-lhe a dizer, eu não tenho o contrafactual, eu não sei o que acontecia, eu não sei o que é que aconteceu durante as 5 reuniões que o Dr. Ventura terá tido com o Dr. Luís Montenegro. E aliás, nem quero saber, e já agora devo-lhe dizer que a credibilidade do Dr. André Ventura é tão baixa que muito daquilo que ele diz nem é sequer plausível. Ou seja, ele tem pouca credibilidade, pois quando diz aquelas coisas é normal que o conjunto dos cidadãos imediatamente desconfie do que diz. Mas eu não tenho o contrafactual. Mas sei-lhe dizer uma coisa. Nos Açores e na Madeira, quando foi preciso, fizeram o governo. Aliás, deixe-me dizer que não é caso único. Se formos para o Partido Popular Europeu, isso tem acontecido noutros países. O não é não é, portanto, apenas... Agarrar o PS.
agarrar o PS. Era uma tentativa de vincular o PS. E o PS fez bem, nesta circunstância, em não dizer simplesmente: se querem orçamento, entendam-se com a extrema-direita. Se querem orçamento, façam favor de se entender com o Dr. Ventura. O Partido Socialista, responsavelmente, na defesa daquilo que é o seu entendimento do interesse nacional, mesmo estando contra as opções políticas, e um governo que é mau, eu volto a dizer, um governo que governa mal, em várias áreas, mesmo nas áreas que eu acompanhei mais de perto, já há queixas de dirigentes de associações empresariais, porque tem vindo a paralisar as missões externas e a promoção externa da economia portuguesa. O Partido Socialista foi um partido responsável. Deixa-me vir um bocadinho para a atualidade, por favor. Temos distúrbios em Lisboa após a morte de um cidadão no bairro de Zambojal. Este era um barril de pólvora que já existia e que estourou, entretanto. Isto é o quê? Não, a minha avaliação, eu não sou um perito na área da segurança e muito menos... E não acompanho tão de perto algumas da realidade social. Há outros camaradas meus que acompanham essas áreas e seriam seguramente melhores fontes de análise da circunstância. Mas como político não posso deixar de dizer que há dois aspectos que são importantes. Primeiro, há um descontentamento que deve ser escutado. E esse descontentamento tem uma fonte essencialmente social, nas condições de vida de muitos portugueses e de muita gente que trabalha connosco em Portugal e que nos ajuda a levantar este país e que veio de outras paragens. Mas já existia, não era? E que já existia. E há, neste caso, um fenómeno, um cidadão que acabou por morrer em consequência de uma operação policial. Eu estou a tentar ser muito cuidadoso com as palavras porque acho que a senhora Ministra da Administração Interna fez aquilo que tinha que fazer e que se impunha, que é abrir um inquérito à morte desse cidadão. Portanto, nem quero fazer uma condenação express, sem muitos fundamentos da operação policial, e muito menos condenar o cidadão em causa, imputando-lhe algum comportamento menos adequado. Acho que é o inquérito. A senhora Ministra abre o inquérito e devemos esperar o inquérito. E depois também devo dizer que estas manifestações que acabam com incêndio de autocarros, pneus queimados no meio, devo dizer que não resolvem problema nenhum, são uma desordem pública que merece ser controlada. Eu devo dizer, todos nós temos empatia e percebemos a tristeza profunda da família, da mulher, dos filhos, dos amigos. Quem é que não percebe essa tristeza profunda? Que foram e de alguma pessoas forma, marginalizadas ao longo de muito tempo. E a revolta. Mas também temos que lhes dizer que o incêndio de autocarros, etc., não resolve o problema. E eu nem estou a dizer que são os familiares, porque sabemos que não são os familiares que estão em causa. São pessoas que entendem com revolta o facto de um cidadão ter morrido por uma operação policial. E eu devo dizer que a polícia sim. usa a força em nosso nome. Sim. Tem uma legitimidade própria para usar a força e por isso tem mais responsabilidade. E aqui tem mais responsabilidade, ou seja... Quem tem a autorização da República para usar a força em nosso nome tem mais responsabilidade a usá-la com muitíssima parcimónia dentro da lei. Mas é isso que o inquérito que a senhora Ministra abriu, que seguramente terá resultados. E aqui os governos do PS, governos centrais, governos autárquicos, há aqui algum tipo de falha, porque foram coisas provavelmente que se foram acumulando ao longo dos anos? Nós já tivemos episódios desta natureza, pequenos episódios, noutras ocasiões. Os governos do PS terão muita responsabilidade e já agora têm muitos méritos, e eu tenho muita honra de ter feito parte de governos do Partido Socialista e na altura liderados pelo Dr. António Costa. Nós temos tido um crescento de conflitualidade, também com origem na forma como os políticos tratam essa conflitualidade e como alguns partidos populistas se aproveitam dessa conflitualidade para normalizar alguns comportamentos. A senhora Ministra, por exemplo, é conhecida a sua posição sobre a forma como as
polícias em geral devem escrutinar de forma muito cautelosa, mas incisiva, a infiltração de membros da extrema-direita nas forças policiais e nas forças de segurança. Aliás, só posso subscrever essa preocupação. Sabemos também que há uma realidade social que é mais predominante nas áreas metropolitanas, em Lisboa e Porto, de gente que tem dificuldades na habitação, nos salários, e que isso evidentemente torna muitas vezes o caldo cultural propenso a momentos de maior conflitualidade. Não acho que o Partido Socialista seja particularmente responsável por isso. Bem pelo contrário, eu acho que nós, quer nas áreas da habitação, quer no trabalho enorme dos autarcas de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa e do Porto, na área do acompanhamento social destes eventos, Portugal tem sido, apesar de tudo, uma realidade que não compara com aquilo que assistimos em França, nos Estados Unidos ou noutros países. Mas devemos acompanhar estes fenómenos com grande cuidado. Já foi secretário de Estado para a Internacionalização, há pouco falávamos disso, é uma pasta que está incluída no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como é que está a acompanhar, Eurico Bernete Dias, esta crise entre o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, com os militares das Forças Armadas durante o regresso de portugueses vindos do Líbano? Terá havido ali um foco de tensão entre Paulo Rangel e o comandante de Figo Maduro e também do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Como é que tem acompanhado isto? Repare, vão saindo umas notícias e nós vamos acompanhando pelas notícias, e portanto eu não Que quero... o próprio Ministro também não esclareceu. Esclareceu e não desmentiu, vá. Não desmentiu, mas não esclareceu. Foi perguntado por colegas vossos e entendeu não responder. Eu devo dizer que ainda há pouco sublinhei que penso que nas áreas de soberania nós temos tido momentos menos felizes. Um Ministro da Defesa que fala que à beira de uma cimeira luso-espanhola fala de Olivença sem articular com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e, pelos vistos, sem articular sequer com o Primeiro-Ministro. E, neste caso, a serem verdade as notícias que vêm saindo e que vêm a lume, falta de sentido de Estado. E isso é uma coisa que é impossível de contornar. Falta de sentido de Estado, enorme falta de sentido de Estado. Não se tratam as pessoas em geral assim, mas menos aqueles que, por função, têm a função de defender o país e também, mais uma vez, de exercer a força em nosso nome. E Paulo Rangel devia retratar-se ou pedir desculpas às Forças Armadas. Eu sou muito cauteloso porque eu não quero fazer condenações sem conhecer condenações políticas. Mas devia haver um esclarecimento da parte do Ministério. Sim, o ruído é muito. O ruído sobre esse episódio é muito, e eu devo dizer que eu fui membro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da equipa governativa praticamente 5 anos com o Ministro também de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Jamais a personalidade Augusto Santos Silva teria tido um também comportamento... foi Ministro da Defesa, não é? E que também foi ministro, teria um comportamento equivalente. As áreas de soberania, que curiosamente a direita tem muito esta ideia de que as áreas de soberania são muito importantes e que a direita, eu devo dizer que neste momento, quer na defesa, quer nos negócios estrangeiros, temos 2 ministros, pode ser que mude, mas cujo sentido de Estado tem faltado. Deixe-me regressar aqui a uma questão sobre o PS. No seu caso não tem propriamente um espaço de comentário fixo, não é? Mas eu queria voltar àquelas críticas feitas pelo secretário-geral sobre críticas para o interior do partido, pedindo que alguns comentadores, que são também dirigentes do PS, saiam do pedestal. Com que percepção é que ficou desses recados? Acha que aquilo criou alguma divisão? Eram comentários desnecessários ou há, de facto, aqui algumas vozes que é preciso mostrarem uma outra união do PS? Eu pedir aos socialistas, em geral, para ficarem calados, eu lamento dizer, mas é no mínimo ineficaz. Nós não temos essa cultura. O Partido Socialista é um partido aberto, com muitas opiniões diferentes, aliás, como foi patente neste processo e que o secretário-geral acabou por reconduzir muito bem.
a um momento de unidade na Comissão Política Nacional, mas nós temos essa pluralidade. E essa pluralidade é a nossa marca. Tem, devo dizer, muitos momentos difíceis, porque temos muitas vozes a falar ao mesmo tempo, e isso não é necessariamente bom, muitas vezes, para ter uma voz única. Como aconteceu neste processo. E às vezes é extremamente positivo, porque é isso que nos aproxima de mais cidadãos e de mais cidadãos eleitores e da população que percebe que em nós há dimensões diferentes, e eu gosto muito do meu partido e desta pluralidade. Acho que não há nenhum socialista, começando por ele próprio, o secretário-geral do partido, que quisesse alguma vez que o Partido Socialista fosse uma coisa um bocadinho monolítica, monocromática, com uma única opinião. Eu não. O secretário-geral é secretário-geral de um grande partido também, porque nós somos todos diferentes, temos perspectivas diferentes e é absolutamente natural. Isso vai ser impossível. Nós teremos sempre socialistas, uns com mais acesso aos meios de comunicação que outros, e é evidente, desde o militante de base ao dirigente nacional. Os militantes de base não são menos nem mais do que são os dirigentes. Agora, é absolutamente infrutífero nós caminharmos ou procurarmos caminhar nesse sentido. Eu penso que o secretário-geral estava num momento importante do processo negocial e quis sinalizar que muitas vezes, nesse momento importante, ter muitas vozes a dizer coisas contraditórias não seria muito fácil para ele no processo negocial, mas eu acho que ele não tem a expectativa de que as pessoas não manifestem a sua opinião. Mas agora, claro, cada um é responsável pela opinião que tem e, portanto, deve assumi-lo integralmente. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Eurico Brilhante Dias, deputado e dirigente do Partido Socialista, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar, uma resposta tão pronta. A gravação áudio foi de Miguel Marchão e a gravação vídeo de Marta Pedreira Michão. Regressamos na próxima semana. Muito obrigado pelo convite.